Gente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos pela presença, de agradecer a presidência da Câmara por ter cedido espaço aqui para a gente realizar essa audiência pública. E eu gostaria de iniciar pelo projeto de lei complementar 02 de 2019, que dispõe sobre a criação de elementos e setores de zona de preservação, institui o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do município de Queluz, COMPAC, o Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural e dá outras providências. Esse é um projeto de lei muito importante porque ele visa preservar o patrimônio, tanto material como imaterial, do nosso município, que vem sendo degradado, e ele tem uma função muito importante para a nossa cultura. E agora eu gostaria de deixar aberto a vocês para questionamentos. É o 2. Lei complementar 2. Estou procurando aqui no TUT. Tenho 3. Estou achando não. Matheus. Caixa de lixo. Também não tem 2 não. Três, está faltando 2. Ô, João, a prefeitura já tem uma relação desses bens de imóveis? Não, Silvio. Após a aprovação da lei que vai ser efetuado esse inventário. Segundo consta no artigo... O 3 original vai aqui. Se vocês precisarem, pode usar aqui. Depois eu falei. Não, Matheus. É que depende do conselho, né, Dominico? O conselho que vai ser criado com essa lei que vai efetuar esse inventário. Tem que ter um conselho, o COMPAC, ele que vai fazer esse levantamento lá. Artigo 5º, está no artigo 5º da lei. E o que é importante, gente, destacar nesse projeto de lei aqui, que feito esse inventário, o COMPAC vai efetuar o estudo de cada imóvel que necessita ser preservado, e com base nesse estudo, ele vai propor à Câmara Municipal, ele diretamente, à Câmara Municipal, a elaboração de um projeto de lei declarando esse imóvel como de elemento de preservação. Aí é a Câmara que vai decidir, votando no projeto de lei, se declara esse imóvel como elemento de preservação ou não.
É justamente isso que eu estava perguntando para o Matheus aqui, que eu não dá para ler todinho o projeto, assim, de repente, né? Então, a interferência do executivo nesse projeto é mínima, porque o conselho que vai elaborar Sim. esse estudo e vai propor à Câmara a classificação desse bem como elemento de preservação, através de um projeto de lei. A Câmara vai elaborar esse projeto de lei e vai declarar esse imóvel como um elemento de preservação. E importante frisar também que esse modelo de preservação que a gente está propondo aqui já é utilizado em Lorena. Esse projeto é igual a um projeto que existe em Lorena. Quer perguntar alguém de vocês aí? Pode perguntar. Ô, palavra Luciano, se você tá- quiser alguma dúvida, tá pode livre. perguntar. Tá? Ô, João, quanto à manutenção do prédio? Vamos ver. Desculpa, não entendi muito. A manutenção do prédio. Manutenção do Você prédio? não pode mexer nele. Eu sou o proprietário dele, eu não tenho condições. Então, aí Entra quem? está se criando aqui um fundo, que é o FUNPAC, para arrecadar recursos para efetuar esse restauro, essa manutenção. Aí o fundo pode ter diversas rendas, né? Pode ser iniciativa privada, pode ser do governo federal, governo estadual. Então, se o proprietário não tiver condições, tem um fundo, Tem um fundo governo municipal, estadual, tudo, Sim, vai fazer a que vai restauração do prédio. vai ser feito, utilizado para a restauração Qual do isso? prédio. Tá aqui, João? E tem... Deixa eu localizar aqui. Artigo 16, Dominique. Ô, João, esses prédios que aqui em Queluz já estão muito antigos, que nem ali perto de casa ali, aquele lá perto da sua casa ali mesmo, seu pai, como é que fica aquela situação? Então, aqui eles podem ser classificados pelo COMPAC também como de interesse cultural para sua preservação e ser encaminhado para a Câmara Municipal para elaboração de um projeto de lei para Para eles tomar uma providência, tomar né? uma providência no sentido de preservar É eles. porque ali já passou do limite já, né? Sim, ali está Tem bem... mais o quê? Quantos anos tem aquilo? Mais de... Há uns 10 anos, né? Ah, tem mais. Mais, né? Tem mais, bem mais. Então, ele só não caiu ainda porque, sei lá, não invadiram ainda. Ah, mas sempre entra gente lá, né? Fica abandonado. Direto, né? Eu vejo ali, ó. Sempre entra. Eu mesmo já preguei aquelas portas lá. Ô, doutor João. Oi, Cássio. Bom dia. Desculpa pegar o gancho, mas eu cheguei agora um pouquinho atrasada e não estou com a cópia do projeto aqui. Então, eu não posso especificar, só depois que a Adri trouxer para mim. Tira uma dúvida minha, por favor. Os proprietários desses imóveis, depois que eles forem classificados como patrimônio histórico, serão proibidos de vender? Como que fica? Não, se eles forem vender, o município tem preferência na aquisição. E caso o município não Mostra interesse. não demonstre interesse, eles têm que comunicar ao COMPAC, porque o COMPAC tem que ter ciência de para quem está sendo vendido esse imóvel. E a pessoa que adquirir vai sofrer as mesmas restrições que com relação à impostas. modificação do imóvel. Sim, exatamente. E reforma. Sim, exatamente. Tá. Obrigada. Bom dia a todos. E doutor João. Bom dia. Então, o proprietário do prédio, ele não fica impedido de... Não, de vender o vender o imóvel prédio, não. né? Mas o imóvel é um imóvel que tem restrições. A pessoa não vai poder alterar as características dele. Ponto. Bom, né, Gabriel? E aqui em Queluz, você sabe mais ou menos quantos pontos tem já de imóveis assim, na situação? Roberto, segundo um levantamento que a Patrícia fez, acredito que entre uns 15 e 20, Adalberto. Centro, né? Centro. Eu acho muito bom isso aí. Eu acho que um desses imóveis aí seria o lugar ideal, esses imóveis, casas mais antigos, fazer a casa do artesão em Queluz. Sim, seria Não muito é? interessante. É onde poderia chamar até a atenção dos visitantes, né? O pessoal
fala, Queluz não tem turismo. Tem sim, tem bastante turismo. Né? Se nós olharmos que todos os hotéis do município nos finais de semana estão praticamente cheios, como é que não tem turismo em Queluz? É. Não é verdade? Porque Então tem bastante turismo, sim. Acho Tá, muito bom o projeto. tá faltando mais a opção, né? Porque eu vejo domingo desce ônibus aí, cara, não tem onde as pessoas comer direito, aí vão embora. Porque eles vêm fazendo vale, né? Chega, para aqui em Queluz, aí mostra não sei o quê, o guia mostra isso aqui e vai embora. Então já é mais uma opção para a gente, né? Sim. E tem que trazer o turismo. O turismo tem que vir, ué. Se nós estamos na boca do turismo. Essa é uma região Como é que não histórica tem importante turismo? Tem pra- turismo, sim. Falta incentivo, mais, sei lá, um incentivo um maior, né? Sim, e eu posso citar um exemplo para vocês. Essa semana eu encontrei com 2 advogados, que não são de Queluz, que vieram me perguntar o porquê daquelas 2 pilastras no Paraíba, do lado da ponte, se era para ancorar barquinho. Eu tive... Sim, eu tive que contar a história para eles. Mas tem sim, tem muita gente visitando a nossa cidade. Sim. Né? Sim, claro. Bom dia. Onde que é o microfone? Ô, Luciano, você pode falar no microfone aqui, fazendo favor, para poder gravar? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Né? Meu nome é Luciana, sou membro da Contur da cidade de Queluz. E uma das principais preocupações que a gente enfrenta é a falta de informação, tanto da nossa população quanto à prestação de serviço às pessoas que chegam à nossa cidade. Né? E, principalmente, foi proposto a criação de um posto de atendimento ao turista. Seria um local específico onde qualquer pessoa que se interesse em conhecer todos os pontos históricos, os pontos de passeio e comércio e informação, principalmente informação sobre os lugares turísticos, né? Como já foi mencionado, que as pessoas chegam e ficam desorientadas quanto à procura de restaurantes, procuras de pontos de apoio para ela poder visitar a cidade culturalmente, conhecer a cidade do modo histórico, saber quais os pontos importantes e de interesse turístico para realizar todo esse atendimento. Então, esse ponto de atendimento ao turista teria que ser um posto de atendimento 24 horas, até fim de semana, atuante para atendimento, e lá contendo todas as informações dos locais, com folders, comercialização e guias treinados, pessoas informadas para poder dar esse atendimento. E também fazer uma campanha junto à população, para que a população mesma conheça o seu próprio lugar, para que as pessoas tenham essa identidade e tenha esse respeito e promova, através do turismo, esse desenvolvimento, criando novos empregos, criando novas possibilidades de desenvolvimento e criação de rendas para as pessoas que estão sendo, às vezes, nem mesmo conhecem o seu próprio potencial, e elevar o potencial dessa cidade para mais do que MIT, né? Elevar o potencial dessa cidade para estância turística, uma coisa que a gente vai trabalhar e lutar para alcançar. Muito obrigada. Por nada.
Então, eu acho interessante esse seu posicionamento, porque o município, a gente está com um estudo também de se criar um portal para divulgação justamente dessas informações turísticas e, segundo esse estudo, ele deve funcionar ali nas proximidades da rodoviária, que é um lugar estratégico, onde justamente param ônibus, turistas, e vai ser importante para essa divulgação que você mencionou. Desculpa. Também acho o seguinte, se nós queremos transformar a nossa cidade em cidade turística, aqui não é lugar de asfalto. Fala muito de asfaltar a cidade, né? As ruas da cidade. Aqui não é para isso. Se você quer transformar a cidade em cidade turística, você pode sim tirar o paralelepípedo e colocar o broquete, né? A gente sabe que está chegando verbas para fazer calçamento em ruas. Por que não pega esses broquetes que vão trocando, tirando dessas ruas centrais onde tem um maior movimento, tira o paralelepípedo e coloca o broquete? Você vai ter, vamos dizer assim, uma rua bem igual, onde não tem tanto o carro não tenha tanto, como eu vou dizer, tanto baque, né? E você tem uma rua melhor onde os visitantes que vêm nos visitar, fazer turismo, tem uma melhoria. Mas asfaltar, eu sou contra. Sempre fui, não estou falando isso agora, não. Se você olhar, eu estou aqui há 20 anos, se você olhar, eu sempre fui contra asfaltar a cidade. Então, Silvio, por isso que eu acho importante essa lei, a criação do Compac, porque o Compac pode propor a declaração dessas ruas, do calçamento dessas ruas, como elemento de preservação. Com certeza. Eu acho que tinha que trocar, eu acho que tinha que tirar o paralelepípedo e colocar o broquete. Realmente, o paralelepípedo faz com que os carros balançam muito, tem muito baque, né? Ainda mais nossas ruas estão cheias de buraco por causa dessas coisas das Sabesp. Então, se viesse tirando o paralelepípedo, colocando nos bairros mais afastados, paralelepípedo, e colocando os broquetes aqui na rua central, você viria melhorar a cidade muito, não é? Se você pega a subida mesmo, todo mundo reclama ali de São João ali, que derrapa. Se colocar o broquete, não tem mais problema. Então, é questão de ter um bom senso, de se organizar. Agora, precisa ter metas, né, para a gente não ter destruições de patrimônio que a cidade tem aí, que realmente embeleza a cidade e faz funcionar o turismo. Isso. No futuro, eu acho importante esse diálogo da Câmara, diretamente com o Compac, para propor essas situações, para que eles possam deliberar, possam realizar estudos. Eu acho que... João, fazer outra pergunta para você. Nós estamos falando em casa de artesão. Me explica para mim sobre a Taboa. Na verdade, ela é uma associação privada, né, Adalberto? Ela é privada. Sim, ela é da usina paulista, foi feito na época uma... Isso, parece que fez uma cessão do prédio. O prédio não é dos membros da Taboa. Não, eu sei, ela tem uma concessão de 20 anos, não é? Acho que é isso, né? Exatamente. 20 anos para ser explorado. Sim. Então, eu moro ali do lado, eu não vejo movimento nenhum naquela Taboa. Eu não sei se parece que eles fazem os produtos e vão vender em São Paulo, uma coisa assim. Parece que funciona assim mais ou menos, eu não sei. Isso realmente eu não sei como funciona. Então, um puta de um prédio daquele lá também, não dá para entender, né? Eu não entendo. E também está mal divulgado, né? Porque... A ideia é realmente a gente divulgar, assim, pôr em evidência pequenas causas perdidas. Então, uma coisa isolada, ela sempre vai ser uma coisa isolada. Ela sendo evidenciada e contextualizada, isso cria um novo sentido. Trazendo ainda a ideia de sinalizar isso, de simular a ideia, aí sim talvez se crie um interesse. Porque só passar pela Taboa e ler ali pequenininho, coisa que às vezes ninguém não lê. Ninguém entende o que é aquilo lá. Ninguém consegue. Né? Um prédio verde muito bonito. Passei, fui, parei, passei, fui pro centro, mas assim, é isso que você falou assim. Tem que evidenciar, mas tem que ter um centro que diga que tem isso, certo? Não tem que ter só que vender em São Paulo, tem que vender aqui, certo? Tem que vender por perto também. Então, assim, esses pequenos produtores ou a estrutura que se tem, a gente tem que trabalhar elas.
E isso já pega um pouco do próximo projeto que nós vamos debater, que é do artesanato, da produção artesanal, que visa reunir os artesãos do município, que existe esse pessoal da Taboca, que você falou, existe aquela associação da Ferarte, existem várias pessoas que trabalham com pratica isso. a arte aqui, né? Em Queluz tem bastante. Você não vê areias, silveiras, o movimento lá é terrível. Sim. Ali, quando você vai daqui para lá, muitos param ali, né? Compram, faz compra, né? Fica por ali. Então, quer dizer, se a gente quiser, que nem o Silvinho falou, a gente quiser a cidade que cresça, a gente tem que desenvolver ela, né? Não, com certeza, sem dúvida. E no meu modo de ver, nossa cidade, a única saída para melhorar a nossa cidade é o turismo, gente. Aqui é só morro, a gente não consegue trazer empresas, porque não tem lugar para instalar as empresas da beira da estrada. Ninguém quer entrar com as suas indústrias passando com os caminhões por dentro da cidade, que provoca multa, provoca tanta coisa, né? Então tem que ser beira de estrada. E nós, infelizmente, só temos morro aqui beirando a nossa estrada, né? Poucos lugares que comportam uma indústria aqui. Eu acho que ali é para frente, ali é onde o Lula comprou, né? Para frente ali, que seria o lugar ideal para a indústria, mas Tá. não tem nada mesmo. Né? Tiago, você pode usar o microfone para a gente poder gravar, fazer um favor? Eu não falei da outra vez, né, nem me apresentei. Bom dia, Tiago Malta. Ô Silvio, e nessa mesma perspectiva, eu fico me perguntando por que outras cidades com o mesmo tamanho ou com dimensões parecidas a Queluz conseguem explorar essa ideia com uma grandeza e uma simplicidade em que a gente até hoje não encontrou isso. Eu acho que a gente precisa encontrar esse conceito e entender o porquê que essas pessoas têm esse brilho, esses lugares têm esse charme, e a gente simplesmente tem só o lugar. A gente ainda acho que está faltando organizar esse conselho, essas ideias, para que isso consiga vigorar com o contexto, né? Porque a gente está assim muito mais bem localizado do que esses outros lugares, e as pessoas vão até esses outros lugares, mas aqui as pessoas passam e reclamam. Então, acho que tem um déficit aí, e com esse assunto todo, acho que a gente consegue organizar isso. Eu também acho, Tiago. Aqui eu vou te dar a resposta do que você falou. Aqui, infelizmente, tem uma tal de política que chama boi e vaca. Entra um começa, o outro não continua. Tá? Essa é a nossa cidade. Falo isso de boca cheia, que eu participei aí de muitos anos na política, participo muitos anos na política. A gente vê a cidade não crescer por causa dessa marvada política, para não dizer outro nome, né? Mas, assim, eu acho que também nunca é tarde, né? O povo de Queluz tem que se conscientizar, melhorar seus pensamentos, porque se nossa cidade está andando para trás, é porque a população também faz parte disso. Ela não quer fazer o desenvolvimento. Ela só quer venha a nós, vamos dizer assim, no bom sentido. Né? Eu acho que a gente que está na administração atual, a gente tem que tomar providências para que a luz crescer. Não pensando, não vou poder ajudar o fulano, não vou. Não. Então, é uma providência, porque quando tiver tudo caminhando, todo mundo vai se beneficiar. Sim, com certeza. Com certeza. Então, esse é o meu modo de pensar. E desde quando eu fui vereador pela primeira vez, eu falava em turismo em Queluz. Né? Daí, se vocês pegarem atas de... Nem lembro qual foi a primeira vez que eu fui vereador. 1900 bolinha aí, 92, por aí, sei lá. Se vocês olharem, vai ter ata que eu fui contra o Turino asfaltar a cidade. E fui o único vereador contra. Tá? Como eu fui contra o Turino tentar tirar a Sabesp de Queluz, fui o único vereador contra. Não por ser contra ele, por achar que Queluz tinha que melhorar. A Sabesp nós não podemos tirar daqui, que a prefeitura não tem condição de bancar um tratamento d'água. Nós asfaltar para o turismo é péssimo. É péssimo. Se você vai nessas cidades turísticas, se você vai, vão aqui perto da gente, São Lourenço, né? É tudo paralelepípedo e broquete. Acho que a maior parte agora é broquete. Né? Vai
várias cidades. As cidades têm que mostrar o que ela é, né? Não colocando modernidade. A modernidade é bom colocar placas, mostrando qual é a rua, qual é aquilo. Isso sim, isso realmente funciona e funciona bem. Mas, para turismo asfaltado, na minha opinião, simples opinião, é péssimo. Para a nossa cidade, né? Mas eu sou a favor do projeto. Interessante que você falou da Sabesp, Silvio, porque o nosso contrato atual com a Sabesp obriga a Sabesp a restaurar o piso na condição que ele era anteriormente, ou seja, paralelepípedo. Ela tem que restaurar mantendo o paralelepípedo. Ótimo. Então, João, mas você vê, a briga que nossa aqui na Câmara com a Sabesp, com o prefeito, que envolve o prefeito, o paralelepípedo é totalmente desnivelado, a rua é cheia de buraco. Não é? Então, essa é a grande briga aqui da Câmara. Ninguém vem aqui, infelizmente, poucas pessoas assistem o que os vereadores fazem. Acho que vereador não trabalha, simplesmente é isso. Mas trabalham se essa Câmara é bem ativa. Agora, a Sabesp, na minha opinião, está em falha. Nós também erramos, é isso que eu falo, são administrações anteriores. Quando eu falo administrações anteriores, pensamentos errados, né? Nós ficamos sem renovar o contrato da Sabesp, porque ninguém fala isso aqui, que a Câmara, cada hora, está a Rosângela aqui, que trabalha aqui há anos, né, Rosângela? Cada hora, vai pegar a água do Paraíba. O povo de Queluz não pode beber água do Paraíba, mesmo sem tratada, não pode. Né? Cada hora é uma história aqui. Mas, graças a Deus, nesse mandato, passou para que fosse efetuado o novo contrato. E eu acho que a cidade só ganhou, na minha opinião. Com certeza. Né? Mas, assim, ficamos o quê? Acho que uns 12 anos sem contratos com a Sabesp. Ficou. Né? Então, a Sabesp bancando, mas não tinha um contrato. Porque Luz não poderia cobrar a Sabesp não poderia ser cobrado do município. Então, isso por besteira. Né? 12 anos que nós andamos para trás. Agora está fazendo essa buraqueira aí e está todo mundo reclamando com razão. E a Sabesp tem que tomar atitude. Agora, o prefeito tem, por já ter assinado o contrato, meu modo de ver, ele tem condições de cobrar a Sabesp. Volto a falar, e já falei até para o prefeito, sou contra asfaltar a cidade. Se nós queremos turismo, na minha opinião, asfaltar não é bom. Eu sou a favor de tirar o paralelepípedo e colocar o bloquete. Isso eu sou. Tá certo? Silvio, continuando essa questão da Sabesp, nessa semana nós enviamos uma notificação para eles, porque o município tem uma lei que, caso eles não restaurem o pavimento, podem sofrer uma multa de 3.000 FESPs por rua. Isso hoje está dando quase R$80 mil por rua. Nós encaminhamos essa notificação para eles essa semana para que eles tomem providências no prazo de 15 dias, sob pena de incidência nessa multa. É isso aí, parabéns pela atitude. Tem que fazer isso mesmo, se não vai por bem, vai por mal, né? Infelizmente, a vida é assim. Ô, João, Oi, Dominique. o Executivo já tem em mente em comprar algum prédio histórico? Não, por enquanto Não? não, Dominique. Não. Estou falando daquele da Malbatanhã, do lado da... Sim, sei. Há interesse ou não? Isso eu não saberia te dizer, Dominique. Que ali, acho que é Questão interessante ali. da administração mesmo, não saberia. Ali é o lugar ideal, né, para o município Interessante. adquirir e fazer realmente o Museu do Malbataan ali. Realmente é muito bom. Vereador Dominique, salvo engano, ali é dividido em 2 imóveis. Eu acho que uma parte desse imóvel, ele não é considerado patrimônio, que é a casa daquela antiga professora, que agora não me lembro o nome dela. Neide. Tanto que já foi reformado. A parte que fica especificamente a marcenaria do Bento, ela é o centro mesmo do imóvel onde o Malbataan ficou. E ela acho que foi tombado. E por isso que ele não mexe, porque ele não tem condições e não pode alterar o imóvel. Aí está no estado que está, porque ele não tem condições e, nesse momento, também o município, eu acredito que não tem condições de arcar. Eu acho que com essa lei, mais para o futuro, vai conseguir resolver esse problema. Ô, Cássio, na verdade, o único imóvel que tem tombado no município é o Capitão. O resto, nenhum mais é tombado. Mas eu conversando com eles ali,
há tempos, antes mesmo de eu ser vereadora. Ele não pode mexer na estrutura Deve do ser. imóvel. Deve, isso. Ele está num raio de 300 metros do capitão. Então, qualquer alteração a 300 metros do capitão tem que ter autorização do, se eu não me engano, do Condefat. Condefat. sim. Deve ser por isso que ele não Tá. consegue mexer. Ah, então ali Então não ele tá vai difícil, acabar não. caindo, então. Não, então não está difícil. Com esse projeto Sim, ele mas ser restaurado. se até nessa lei que nós estamos, que vai ser restaurado, se ele não tivesse Sim. mexido, ele já tinha caído, então. Outra pessoa pode restaurar, não precisa ser exatamente o dono. O problema é receber. Eu entendi que o Adalberto quis dizer, que se tivesse que receber doação, já tinha recebido, já tinha feito a reforma. Já E lá tinha tá feito a reforma. Pelo tempo, né? E não tem um fundo específico para isso. vai Agora, ter. com essa lei, vai ser criado. Entendi. Porque eu também falei outra dúvida que eu tenho aqui, eu fico olhando, as pessoas estão comprando essas casas mais antigas, por exemplo, compraram aquela ali embaixo, estão fazendo mercado. O grego comprou aquela outra ali, tudo bem. Mas são casas de 80, 100 anos, gente. Aí vai coisa bem antiga, demolindo ela, eu sei que tá se fluindo, está crescendo. Mas umas coisas que eu não entendo, passa na minha cabeça, eles destroem uma coisa tão antiga que tem, que vai acabando com o município. Acaba com a nossa Queluz, vai acabando com tudo. Né? Então, eles já não estão mexendo direito mais, nem esse casarão que tem aqui, ó, não sei quantas janelas que tem aí, outros que tem. Eles vão destruindo, eles vão arrancar ali, ninguém faz nada. Então, quer dizer, umas coisas que a gente está... E uma questão que a gente chegou a discutir ontem também, Adalberto, foi a questão de se respeitar o gabarito de determinado local da cidade, que o gabarito seria a altura dos imóveis, para não perder essa característica também. Isso não está no plano diretor? Não. Na verdade, o plano diretor, ele classifica essa área central aqui, o Silvio, como área não, a área de preservação cultural, alguma coisa assim. Só que necessita fazer o inventário também, porque não se diz quais casas dessa área aqui são de interesse E cultural. nem o Código de Obras, ontem o Ozel estava na reunião que eles apresentaram não um inventário, mas um estudo que já está sendo feito, nem o Código de Obras dá abertura para se preservar esses locais. Se a pessoa apresenta uma obra que está dentro das normas do Código de Obras, de afastamento, de calçado, essas coisas, ele está dentro da legislação, dos pavimentos, quantos pavimentos. Ele está dentro da legislação do Código de Obras. É só essa lei aqui que vai conseguir criar essa blindagem, justificar essa blindagem no centro histórico. Porque por exemplo, vai criar ferramentas para o secretário de obras poder analisar isso e criar. Tem alguém que permite que isso aconteça. E é o profissional que permite que isso vá abaixo ou acima. Então, assim, antes de tudo, tem alguém que permite que isso aconteça pela falta de lei. Não tem lei, então eu a fiscalização, né? A fiscalização do município. Se não tem lei também, não tem como. Mas se está, Tiago, mas se está dentro do Código de Obras, se você não está infringindo o recuo entre casas, calçada, se você não está infringindo nada disso, você está enquadrado ali dentro das obras, do Código de Obras da cidade, você não está ilegal. Agora está se criando uma blindagem para isso. Isso é uma blindagem, né? Aí o secretário de obras tem condições de avaliar em cima disso. Ah, não, está numa área, né, está numa zona que tem ali que preservar esses atributos, então eu vou começar a olhar em cima dessa preservação de atributos. tem um plano do diretor? Tem. Fala que é de interesse cultural, então uma casa de interesse cultural vai abaixo. Poxa, não tem nada a ver, não. Pode ter casa código de obra. Então é da consciência, entendeu? É uma questão pessoal, de interesse pessoal e no coletivo. Então tudo bem, né? Tiago, eu vou falar uma coisa para você. Queluz é a única cidade que eu conheço que o cara fez o muro do quintal dele e entrou na ponte. Passou o muro por cima da ponte. É difícil. A ponte é do município, ele aumentou passando, Por cima da ponte. fez um muro do quintal dele por cima da ponte. Queluz tem isso, vocês não sabem, mas tem. Tem.
Então, aí você tira uma ideia como é que isso aqui funciona. Então, eu acho que a gente tem, quanto mais leis fizer, é isso aí, é melhor. Tá? E, na verdade, ninguém respeita nem um rio. Ninguém respeita nada aqui. Nem um rio. Vamos para o lado da palha, vamos seguir para a palha abraço, vocês vão ver o que está acontecendo lá. Nossa, mãe, nem é bom falar. Né? Caiu lá, deu aquela coisa da natureza de Deus, caiu uma tromba d'água que levou a beirada daquelas casas. Gente, mas está tudo errado aquilo. Porque se você vê hoje, as pessoas fazem as coisas dentro da água. Usaram um pedaço da Dutra antigo, que é uma estrutura, nossa, de 200 anos para trás, aí, tempo da bolinha, ainda nem nascido era. O cara faz casa em cima. Faz casa em cima. E quer que a prefeitura... E quer que a prefeitura que arrume. Isso que eu não entendo. Como? Que jeito? Com Ô, certeza. João, e os bens móveis? Os bens móveis. Sim, eles são contemplados nessa lei também. Isso pode ser declarado elemento de preservação cultural. Inclusive árvores, né? Que é um paisagista. Sim, paisagístico também. A estrutura paisagística, praças, tudo é englobado, né? Tudo é englobado nessa lei. João, dentro Sim. desse gancho que o vereador Dominique falou novamente, eu gostaria de tirar uma dúvida, por favor. Sim. Como essa lei se enquadraria, como que ela ficaria no caso de imóveis rurais e da zona rural e do patrimônio? No caso, por exemplo, que eu estou perguntando especificamente, é dessas fazendas que são áreas de preservação ambiental. Isso infringe alguma coisa? Isso confronta? Ou como fica? Como fica o imóvel especificamente e como fica o terreno, a parte de desmembramento ou de preservação? Há alguma coisa que vá de frente com essas Pelo preservações? contrário, o fato dela ser uma área de preservação ambiental não impede que ela seja declarada de interesse paisagístico pelo município. Ela vai ter dois gravantes, né, dois impedimentos que se alterem. Eu acredito, por experiência na política e convivendo com pessoas que lidam com isso, principalmente com o turismo, uma pessoa uma vez falou para mim assim, o turismo pode salvar o mundo. E eu aprendi muito com essa pessoa e estou aprendendo. Por exemplo, viajando e abrindo a cabeça, novos horizontes e novos pensamentos, eu tenho ido a alguns lugares e tenho trazido essas coisas que eu vivencio para a realidade de Queluz. Eu viajei há pouco tempo com a minha filha, fui num lugar semelhante ao Cristo que nós temos, e vi o que eu vi lá, eu vi a possibilidade de se fazer aqui. Um restaurante no Cristo, um ambiente que as pessoas possam chegar, um deck para tirar foto. O nosso Cristo aqui, nós temos a dificuldade de entrar e de acesso. O que já gera uma dificuldade, mesmo que não tenha nada lá em cima, a população quer ir, os visitantes querem ir, não conseguem. É uma coisa que a gente bate na tecla há muitos e muitos anos e nada é feito. O que essa lei pode beneficiar para a gente poder tornar essa situação e resolver esse embate de uma certa forma, para poder o Cristo ser usado como se deve no turismo e para a população daqui de Queluz? Na verdade, Cássio, o Cristo... lá há uma discussão acerca da propriedade daquele terreno. O proprietário vizinho alega que é dele, e o município alega que é dele. Só que a parte de escrituração daquele terreno é muito falha. Então, não tem como se comprovar de quem é aquilo. E fica nesse impasse. Na verdade, ali é uma questão jurídica que tem que se resolver. Eu sei que até determinado trecho da estrada é do município. Agora, de determinado trecho em diante, é uma situação que fica nebulosa. Mas juridicamente não dá para se definir um direito de passagem, de uso da passagem para passagem, sim, mas aí para chegar num lugar que não se sabe se é do município ou se é particular, entendeu? Não pode entrar com pedido de liminar para o juiz autorizar a visitação, tendo em vista que se torna o patrimônio do município. Porque Então, mas a questão é essa, é um patrimônio do município? Então, com essa lei, você acha que a partir de agora dá para se tornar o Cristo patrimônio do município? E com não, isso... para ser patrimônio do município, o município, se for de um particular, ele tem que adquirir. O que essa lei faz é impedir que o proprietário altere as características do imóvel. Agora, se for de um particular, ele tem que adquirir
município tem que adquirir do particular, a propriedade. E no caso de tombamento, por exemplo, também? Também. Porque o tombamento só impede que você altere as características do imóvel, mas a propriedade dele você não altera. Então, continuaria essa mesma situação. Não há juridicamente possibilidade de se fazer, entrar com alguma ação ou tomar alguma medida que... Ali teria que se fazer... Porque tem que ter. Ou uso capião. Não cobrando da prefeitura, área. mas não dá para ser uma situação juridicamente impossível que não tem algum remédio que se possa resolver a questão. Não, ali eu uso capião, uma desapropriação da área. Só que aí envolve recurso financeiro. Mas a prefeitura já entrou na justiça? Oi? A prefeitura entrou na justiça requerendo o terreno, a posse lá, porque, que eu saiba, o ex-prefeito Marinho doou aquela área. Sim, só que o proprietário, que é o Josué, fala que aquela área não é do Marinho. Então, mas aí entra na justiça, vai ter que ter uma resposta, ou sim ou não. Sim. Não é? A Fica nesse meio Eles termo, devem ter uma ninguém sabe medição o que do A é. terreno, prefeitura já se posicionou firmemente, independente do prefeito que seja, porque eu sei que isso vem de anos. Eu não estou cobrando agora do atual prefeito o fato dele fazer ou não, mas qualquer um que sente lá nessa cadeira em 2021, enfim, tem que se posicionar e tem que falar, olha, desculpa, mas nós vamos discutir isso juridicamente. Não é pessoal, mas é pelo bem da cidade. Eu estou aqui como administrador. Vou desapropriar. De quem que é essa área? Ah, era do Marinho que doou para a prefeitura, então é nossa, eu sinto muito. Ah, não, é sua, então vamos desapropriar. Essa atitude já foi tomada por algum dos prefeitos, ou esse? Não Então, seria a hora de se tomar? Então, como eu te disse, na verdade, o que está pendente disso é a documentação da área. Porque, pelo que eu sei, até pouco tempo atrás, antes do Marinho falecer, ele estava fazendo a retificação daquela área. E não sei se concluiu ou não. Ali vai averiguar de quem... Mas juridicamente já tem algum processo? Não, juridicamente não, porque a gente não tem, vamos dizer, não tem documentação do imóvel. Precisa levantar essa documentação para se averiguar de quem é aquela área, para poder a gente ter elementos na mão para poder entrar contra fulano ou contra ciclano, entendeu? Que até então a gente não sabe dizer quem é o proprietário da área. E se for desapropriar, o município tem que ter recurso para comprar. E isso envolve uma questão financeira também. O uso capião a prefeitura pode fazer? O uso capião E pode. uma ação de uso capião ele não vai pedir a documentação, não vai pedir a medição, daí já não aproveitaria o gancho para fazer isso? Como? Não entendi. Porque no processo de uso capião, ele vai pedir a documentação do imóvel, a topografia, a descrição, tudo direitinho. Mas aí cabe a gente apresentar. E Então, como essa questão está se resolvendo ainda, porque estava se fazendo a retificação do imóvel do Marinho, eu acho que é melhor aguardar essa retificação, porque lá vai constar aonde que ele confronta com o proprietário, Josué. E lá vai ser georreferenciado tudo, porque aí não tem como se questionar, ou é ou não é, entendeu? Aí é mais prudente. Doutor João, inclusive em relação ao Cristo, eu fiz um requerimento, acho que foi o ano passado, e fiz um outro agora, acho que a sessão anterior, e o requerimento reiterando o requerimento que a gente tinha feito. E nós aqui na Câmara não tivemos uma resposta satisfatória em relação ao Cristo. E nós sabemos, eu fui o vereador, fui o presidente da Câmara na época do Marinho, então eu estive presente naquela obra que foi feita sobre o Cristo. E nós não temos uma resposta satisfatória do Executivo. Qual era o questionamento, senhor Paulo? Em relação a acesso ao Cristo, entendeu? Inclusive, foi permitido que colocasse aquelas antenas, que é onde se tornou e se torna mais difícil, né, o acesso ao Cristo. Então, você, como jurídico do Executivo, interceder por nós aqui na Câmara, para uma resposta, como foi a vereadora que estava fazendo a sua Com relação ao acesso em si, essa é uma questão que a gente precisa levantar, porque são de mandatos anteriores, mas parece que eu já ouvi o proprietário falando que foi feito um acordo judicial para que fosse fechado determinado horário, que o acesso fosse limitado, porque ele estava tendo muitos furtos lá, que parece que houve um processo nesse sentido. Então, eu até concordo com isso. Mas, assim, o jeito que está, a situação não deixa de estar de uma certa forma, assim, nebulosa, como acho que você mesmo falou. Isso. Porque se há esse acordo judicial, pelo menos do direito de passagem, não tem passagem. Tem uma porteira que fica fechada o dia inteiro, fala acesso ao Cristo, mas tem que fazer assim, ó.
para passar no meio do matagal. Então, se já tem pelo menos o acordo judicial do direito de passagem, dá para se arrumar a passagem, dá para se fazer uma entrada para a população pelo menos se localizar. Eu acho que isso aí já resolveria 50% do problema. Porque as pessoas chegando lá, dando de cara com aquela porteira fechada, com aquele negocinho para passar, desanima, vem embora. Eu acredito que isso já resolva a passagem, já resolva muito o problema. Sim. Eu vou procurar levantar essa questão, se realmente existe esse processo. Ô, João, outra coisa aqui. Os prédios vão ficar isentos de pagamento de IPTU? Sim, ficaram isentos desde que cumpram os requisitos de preservação do imóvel. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Vocês têm mais alguma dúvida? Na previsão de não pagamento do IPTU, tem como, por exemplo, eu não sei a situação de casa, naquele caso ali na Roberta comentou, aquela casinha da... Sim. Você pode fazer no microfone, para a gente poder gravar? Bom dia, meu nome é Fernanda. Ali aquelas casas, eu tenho a dúvida é essa, se no caso de assim, constatado o abandono, esse IPTU que ficou na prefeitura rolando, ele pode ser colocado como patrimônio do município devido a essa dívida do município, e aí a gente sim, pode fazer um hotel receptivo turístico. Caso esteja em débito. Caso esteja em débito. Isso, no caso do débito. Pode, o município pode cobrar e adjudicar o imóvel para ele. Sim, isso pode. Então tá, a dúvida era essa. João, tá bom? Segunda pergunta dela, se não me engano, eu fiquei sabendo esses dias, está tudo em ordem. Já procurei saber para ver. Fazer uma corrida atrás aí, está tudo em ordem, paga rigorosamente. Então tá prontinho para vender daqui a pouco. Obrigada, era isso. Por nada. Algum questionamento? Ô, João, com relação a esse projeto? Naquela hora você tinha falado para a moça do pilar aqui. Há algum projeto para fazer alguma coisa ali, uma restauração, colocar alguma coisa que diz que ali era ponte? Tem alguma coisa sobre isso ou não? Que eu saiba, não. Isso quem poderia dizer melhor é os membros do Contur, Dominique. A Luciana aqui. João. Realmente. Sim. Doutor João. Isso. Mas eu acho que a pergunta do Dominique foi mais no sentido de indicar o patrimônio, de informar, né? Dominique. Por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Viu, doutor João? Oi, seu Paulinho. Na época, foi em 2006, 2007, sei lá. Por aí. Ali chegava a época de festa, se fazia uma fogueira. Bonito, lindo. Nada contra a festa, né? Mas a fogueira, você pode ver que um dos pilares, ele estava sendo destruído. Começa a trincar, rachar. Da quentura. Então, naquela época, eu entrei, se não me engano, foi 2003. Do projeto de lei proibindo. Então, onde eu digo sobre o que o vereador falou sobre o problema que existe que é luz de boi e vaca, voltando lá atrás. Então, é nesse sentido que eu sempre falo aqui na Câmara, nós não podemos ter partidarismo. Nós temos que pensar no progresso da nossa cidade. Então, estava o prefeito, muito meu amigo, meu querido, o Marinho Fabra, né? Mas, mesmo assim, procurando no bem da cidade, eu fiz esse projeto de lei. Inclusive, ele falou para o Paulinho, eu vou fazer a fogueira. Você não vai fazer a fogueira, senão poderia dar problema para ele na justiça. Então, foi feito por mim esse projeto de lei proibindo fazer uso daqueles pilares. E agora, com esse projeto de lei, ele pode ser declarado um elemento de interesse cultural também, face ao valor histórico, cultural para o município, e utilizar os recursos desse fundo que está se criando para restaurar ele. Fazer uma réplica, né? Sim, para restaurar. O conselho, eu faço parte do Conselho de Turismo, como representante da área de meio ambiente, né? E nós estamos numa fase, assim, a
primeira gestão, né, ficou mais com essa questão do MIT, de estruturar realmente o conselho, e agora essa segunda gestão, que assumiu recentemente, há um mês, da gente elaborar um plano de trabalho do próprio conselho mesmo, para começar a acompanhar até a aplicação do recurso do MIT, né, e também começar a detectar esses pontos turísticos e um plano estratégico de divulgação desses pontos turísticos, né? Então, as reuniões acontecem às quintas-feiras, era as terceiras quintas-feiras do mês, mas a gente está com um cronograma de 15 dias agora, se reunindo para montar esse plano de trabalho. Então, as reuniões são no Centro Cultural, às 20 horas. Então, está aberto também a todos que queiram estar indo lá nas reuniões para participar, porque a gente está nessa fase de montar esse plano estratégico aí de ações do Conselho, né? Porque o Conselho não é o poder público. O Conselho é a participação do poder público e de toda a sociedade para fazer essa gestão da área de turismo dentro do município. Doutor João, voltando ali nos pilares, inclusive nós aqui da Câmara Municipal, nós vereadores, inclusive, se não me engano, eu dei uma ideia para a vereadora. Poderia ser feito por nós aqui um projeto sobre os pilares da Revolução de 32, de construir ali um obelisco ou coisa parecida em relação à Revolução, porque os pilares, porque tem muitas pessoas que chegam, a gente que está sempre por ali, se pergunta para a gente o porquê tem os pilares, porque, entendeu? Sim, e seria muito interessante. Eu acho que, nesse caso, Paulinho, a Câmara poderia até oficiar ao Contur, propondo essa construção e, com os recursos do Contur, se realizar essa... O Tarley, em reunião, sugeriu contratar um guindaste para tentar ver se conseguia subir, porque ele tem certeza que o arco também está ali, né? E ver essa possibilidade de ver se consegue realmente detectar se o arco ainda está ali, né? E uma contratação do guindaste para retirar esse arco, né? Então, tem um potencial, sim, que seja um painel que explique ali o que foi aquilo. Esse painel pode ser colocado até naquele estacionamento agora que foi reformado, né? Explicando ali. Sim, sim. Eu já ouvi também muito, tipo, fazer um deck para chegar o mais próximo ali da... E aproveitando a estrutura para fazer... Eu também já ouvi isso daí, algum mandato aí, não sei se foi da época do Zé Celso, que o Zé Celso não era? Eu acho que sim. Interessante que ele citou os objetos da Revolução de 32, porque esse projeto também prevê a declaração desses elementos móveis como de interesse cultural. Inclusive, pode até impedir a saída desses objetos do município. Sim. Sim, o Compac pode até impedir a saída deles do município. Eles têm que ser mantidos aqui. Sim, com certeza. Então, é bem interessante. Bom, alguém tem mais algum questionamento com relação a... Eu gostaria de falar ou a primeira igreja que foi construída aqui na cidade de Queluz. Não sei se é conhecimento de todos vocês sobre essa capela. Qual, seu Paulinho? Não sei se já é histórico, não sei como é que ficou lá, se o Zé Celso tomou essas providências. Mas na época de 2000, mais ou menos 2005, 2004, uma das primeiras igrejas, ou a primeira igreja de Queluz, é a capela no Alto São Pedro, no bairro São Pedro. E ali, eu era criança, lembro da capelinha, não existia a igreja. Não é onde existe a igreja hoje? Não, aquela era a igreja de São Pedro, não existia.
mais para cima. Mais para cima existe uma capela. Isso, uma capelinha, onde eu pedi, ela está praticamente destruída, e eu fiz um projeto para que o prefeito tomasse as providências e levantasse de novo a igreja, né, a capela, onde foi feito, muito bem feitinha. Eu não sei se ficou como patrimônio histórico da cidade. Não. Mas a gente poderia ver isso aí, viu? Do lado da Dona Zé ali, não? Porque tem muitas pessoas que chegam ali no bairro de São Pedro, onde eu moro, e perguntam sobre a igreja. Pessoas, cidadão queluzense, que muitos anos fora de Queluz, e quer conhecer a capelinha. Tem uma ideia de quando foi a construção dela, seu Paulinho? Não entendi? Tem uma ideia de quando foi a construção dela? Eu não tenho ideia, mas eu sei que é uma primeira igreja de Queluz, onde tornou-se o nome de Alto das Panelas. Por que o Alto das Panelas? Porque ali existia uma tribo, ali no tal de Campinho do Horácio Ceni, onde tinha Tabatinga, onde eles faziam as panelas, canecas, entendeu? Interessante. Então é um ponto legal. Fundamental, né? Sim. Não é mesmo? Sim. Isso é muito importante. Todos esses setores podem ser declarados área de interesse cultural. Sim, exatamente. Sim, com certeza. Registrar e manter arquivado. Sim. Lógico, com certeza. Sim. Sim, sem dúvida. Não, com certeza. Ô, João, reparando o que ele falou ali, e é verdade. O Paulinho sabe, muita gente aqui deve saber. O fundador da Portela é daqui de Queluz, da Portela, Escola de São do Rio. E ninguém fala. O fundador da Portela é de Queluz, morou no Alto Panela. Então, a gente explorar isso. Isso que eu estou falando, mas a gente explorar aqui, isso aí, o fundador da Portela é de Queluz. Morou no Alto Panela. Morava no Alto das Panelas, não é? Onde é bairro São Pedro. Onde é bairro São Pedro. É interessante, né? Sim. Importantíssimo. Hoje é bairro São Pedro, mas eu moro ali há 50 anos, era bairro do Alto das Panelas. Entendeu? E eu, quando eu cheguei como vereador, eu entrei agora em 2017, que aqui em Queluz tira o bairro daqui, põe não, nome. Vai ser o próximo Não faz, isso não existe mais, porque eu entrei com decreto-lei, eu entrei com projeto-lei, ou decreto, se não me engano, Rosângela me deixou falhar, proibindo, não se faz mais isso em Queluz. Não se troca mais nome de rua, nome de bairro, prédio público, não se tira mais nome de nada. Se tornou lei. Formado por todos nós aqui, vereadores. Aqui, gente, eu vou pedir licença, vou ter que sair, tá? Tá. Mas eu sou favorável ao projeto, tá bem? Ok, obrigado, Ciro. Vocês me dão licença, tá? Vamos passar para o próximo, gente, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Sim. Isso. Agora a gente vai discutir o projeto de lei complementar número 3, de 2019, que institui o Programa Municipal de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica associado ao turismo no município de Queluz, denominado ProArtesão. Esse programa ele visa assegurar ao município o desenvolvimento turístico sustentável e integrado, incentivar o processo artesanal e a manutenção da geração de trabalho e renda, fortalecendo as tradições culturais,
e a produção familiar no município. Então, ele é muito importante também, porque, como eu já disse, no município existem várias associações, várias pessoas que trabalham com esse artesanato. E ele vem no intuito de incentivar essas pessoas e de criar uma identidade desse artesanato de Queluz para fortalecer esse grupo e expor isso fora do município também. E agora eu deixo esse projeto aberto a vocês para eventuais questionamentos. Eu tenho uma pergunta. Já que a gente está mexendo aí, eu até fiz um pedido sobre... Eu também sou a favor desse projeto, a gente só está discutindo, é sobre o selo SIM. Ele está englobado nessa... Não, na verdade, esse projeto ele é um projeto de, vamos dizer assim, de identificação, Adalberto. O selo SIM, ele é um projeto de requisito para a pessoa efetuar essa produção. Esse aqui é mais de incentivo. Sim, mas a lei, então deixa, a lei do SIM, ela já existe, é uma lei antiga de 2012. O decreto regulamentador do SIM foi feito o ano passado, ele já existe. Nós temos um primeiro pedido de solicitação de enquadramento da produção no SIM, então só resta a gente começar a ter, né, a demanda. Temos a pessoa que é responsável para fazer a vistoria. Nada isenta a pessoa, esse selo aqui, né, ele cria uma identidade para aquele produto. Nada isenta a pessoa de não estar enquadrada para a produção em cima dos requisitos legais, né? Para produtos de origem animal é necessário, sim. Então, derivados do leite, derivados embutidos, pinga é Ministério da Agricultura, desculpa, mel. Então, produtos de origem animal, eles têm que passar pelo SIM, né? A nossa formatação da lei do SIM, do decreto regulamentador, ele se embasou na SUASA, que é o órgão federal. Então, da abertura que, pós isso, a pessoa já consiga também o CIF, né? E a parte dos produtos de origem vegetal, que seriam as geleias, as conservas, né? Não precisa do SIM, mas precisa do enquadramento de vigilância sanitária e precisa de um enquadramento da CETESB da questão ambiental. Então, o selo, ele não isenta a pessoa dessas questões, né? Mas já existe, sim. A lei já existia, de 2012, e o decreto regulamentador foi o ano passado. E nós estamos trabalhando em cima de uma demanda que foi solicitado para a produção de doce de leite e para envasamento de mel. Eu estou explicando para você porque muitos agricultores perguntou para mim, eu não soube explicar, então, agora tudo bem, eu já estou ciente. E daí, mas assim, o que a gente quer deixar bem claro que toda essa legislação para enquadramento no SIM não é criação nossa, né? E não adianta a gente regularizar um local que depois a pessoa vai ter dificuldade para, se ela quiser ampliar, né, para poder ampliar. Então, a legislação ela se embasou muito na questão. O SUASA ele faz essa parte para a pequena produção, para a agricultura familiar, mas já com essa possibilidade que, se quiser ampliar para o CIF, né, vai conseguir. E esse mês, o governo federal também criou um selo que está em fase de regulamentação, que já está em discussão desde o ano passado, que é o selo Arte, que é o selo de produto artesanal. Então, vai ser um selo do governo federal. Selo Arte. Que daí o produtor tendo esse selo Arte, ele pode comercializar fora do município. Mas está em processo de regulamentação dentro do governo federal. Mas que também já vai dar esse salto para o produtor rural. Outra coisa também, muita gente perguntou, tem uns que iam, outros não iam. A nossa feirinha, puxa vida, a turma já está cobrando. Sabe aquela feirinha que tinha ali no produtor? Uma feirinha, acho que no sábado ou no domingo que tinha? Não, era quarta ou quinta-feira à noite. Então, gente, a gente tem que... Ô, Adalberto, estranho, acaba, né?
acaba, mas vou ser sincera, a própria população também não dá muito valor da produção local. Eu tenho contato com os produtores da merenda, né? Alguns têm banca ali na frente do Correio, o seu Zé Antônio. Ele está tendo dificuldade de venda, ele está tendo diminuição na venda, não dificuldade de venda, diminuição. A renda que ele tinha 2, 3 anos atrás, hoje está sendo menor. Mas ele já suscitou dele parar de vir porque hoje nós temos alguns produtores que entregam diretamente na casa das pessoas. Né? Tem alguns produtores de hortaliças do município que entregam diretamente na casa das pessoas. E, às vezes, a pessoa vai no sacolão e não compra do produtor local. Né? Então, não sei se a gente teria que ter uma política pública de melhor incentivo a isso, ou eles se encaixarem com o pessoal da Feirarte, né, e tentar fazer eventos específicos para melhorar essa questão. Porque muitas vezes ele não consegue produzir lá e ter um tempo para ficar na feira também. Desculpa, dá licença. O que eu vejo ao longo dos anos, né, no nosso município, eu não vejo nem pelo lado da desvalorização. Pelo contrário, eu acho que o que cresceu muito no nosso município são as pequenas hortas de bairro. No meu bairro da Porteira tem uma horta enorme, linda, que a população está indo comprar a pé, não está deixando de valorizar. Na Figueira tem um vizinho meu que cede um espaço para um senhorzinho que vem da palha para plantar mandioca e ele passa nas casas vendendo. Então, eu acho que é uma modificação da forma da comercialização e das tradições do município. Eu acho que a população está dando, sim, mais valor, mas de uma forma mais modernizada, de acordo com a realidade atual. O que entrega de casa em casa. Sim. Tem a Marcela, que está ali, a esposa do Paulinho também. Que sai com o carrinho de mão e entrega. O Dinei com a Érica, que você manda o pedido pelo WhatsApp, eles vão e te entregam na casa. E por isso que é interessante esse projeto, porque ele visa incentivar essa produção orgânica, ou seja, ele vai ser um diferencial para essa pessoa obter mercado, para ela vender. Ele vai incentivar que as pessoas comprem dela, porque ele é um produto diferenciado. Por isso que ele é interessante. Mas eu acho que semanalmente, de repente, agora, com o selo, nos eventos da Feirarte, a gente chamar esses produtores, porque daí ele não tem aquele compromisso de estar toda semana. Sim, sim. E aí entra dentro desse selo e aí é importante a gente conversar, porque a gente vai colocando os pontos certinho que a gente está, né? Porque eu ando por aí, eu sei quem é agricultor, quem que não é, quem vende, quem quer vender. Né? Porque eu ando muito na parte rural da cidade. Você é o que mais atende a área rural. A área rural, atualmente, 99% é eu que atendo a área rural. E eu vejo, gente, estragar mandioca, estraga tanta coisa na roça, né? A gente traz tanta coisa da roça, umas coisas que podia vender numa cidade, podia incentivar mais um pouquinho, né? Então, isso eu acho que é importante. A gente, eu mesmo incentivo, falo, gente, vende, vai vender, procura vender. Muitos vêm e vendem mesmo. Nem que tem aquele senhor, nossa, 70 anos que vende, senhor Júlio. É Júlio o nome dele? Zé Antônio. Não, lá da Serra, que vende doce, vende... Ele é raizeiro. O seu Daniel Arruda. Pô, o seu Daniel, nossa, gente, quantos anos aquele homem não vem para a cidade vender as coisinhas dele? No balaio, no cesto, 70 anos o homem, acho que 70 anos. Não, 70 anos que ele mora, que ele convive lá, né? Ele vem para a cidade vender as coisinhas, ele vende. Né? Então, eu acho que é isso mesmo, tem que incentivar, e isso aí é um projeto muito bom, se Deus quiser vai dar tudo certo. E tem tudo para crescer. Tudo para crescer, né? A gente, se não tiver nós aqui, para nós sempre conscientizar a população, tem que ter a gente. Não tem como, né? E, na verdade, sim, o produtor,
afrontar a gente também com a demanda. Afrontar, né? isso. Porque a legislação existe, mas ele tem que afrontar com a demanda. E, infelizmente, vai ter que ter alguns ajustes dentro da produção, nem da produção, dentro do processamento para se adequar. É que nem né? a família do Lourenço, ele sempre eles vivem também de outro serviço, mas um filho dele vive da agricultura. Ele planta naquela ilha lá, ele vende Engenheiros Passo, Itatiaia. Agora ele entrou aqui em Queluz, que ele está até com uma barraquinha na boca da ponte, tem aquele motorista que trabalha junto com ele lá. O Alexandre. Então, esses meninos, ele vende muito Engenheiros Passo. Ele leva daqui para lá. Eu falei assim, incentivo entra dentro de Queluz, porque Queluz também precisa. O seu Sebastião, o seu Sebastião da linha aqui, que né? faz aos sábados. O baiano, né? O baiano. Então, gente, é muito bom e a gente compra, incentivar a comprar, né? Compra ali uma verdura fresquinha. Quem não quer uma verdura fresca hoje, né? E o interessante é isso que ela acabou de falar. O interessante desse projeto também é que as pessoas, para obterem os incentivos que constam aqui, têm que deixar essa produção aberta para a visitação do turista. Então, incentiva o turismo, incentiva o turismo na cidade. Você pode falar no microfone? Põe ela ali no lugar do Silvinho. Pode ser. Pode ser? Pode. A inicial, em primeira instância, para poder concretizar esse atendimento ao artesão, é essencial ter a Casa do Artesão. Um lugar fixo. O que seria isso? É um lugar fixo, onde terá todo o artesão da cidade, do município inteiro, ter uma assistência e ter um local para expor os seus trabalhos e ter um atendimento frente à sua condição como artesão. A exemplo de todas as cidades turísticas e históricas que nós conhecemos, possuem a Casa do Artesão. Todas elas, todas as cidades turísticas possuem Casa do Artesão. Isso é uma necessidade de Queluz para poder ter a condição de cidade turística. Outra sugestão seria a criação de um cadastro municipal dos artesãos, cadastrando todas as categorias em que ele se enquadra e fazendo um cadastro. No caso, a exemplo de outros municípios que possuem esse sistema de cadastro, os artesãos teriam uma carteirinha de identificação, aonde, ao tirar essa carteirinha renovável anualmente, ele teria que comprovar a produção, a sua produção, né? Teria que comprovar a sua produção para ser merecedor dessas isenções, desses benefícios que essa proposta de lei está propondo, né? Está colocando aí. E, através desse cadastro, as pessoas poderiam usufruir dos benefícios e comercializar, beneficiar, ter acesso à instrução a respeito de sua produção artesanal. Isso quer dizer que é um incentivo não só para a população, no caso de criação de renda, de novas rendas, criação de novos campos de trabalho para a população, que eu tenho feito pesquisas aqui mesmo na cidade, através de contatos com muita gente. Realmente existem muita gente muito talentosas que não têm oportunidade de mostrar seu potencial, quer dizer, o potencial dessa cidade, de tanta riqueza que existe, de pessoas humildes, pessoas
que realmente podem sobressair e enriquecer o turismo dessa cidade, colocar Queluz num patamar em que a gente vai se orgulhar futuramente, falou assim, não, esse artesanato tem um selo de Queluz. Né? Isso que é mais importante para o nosso progresso, o progresso da nossa cidade, né? Potencial de crescimento cultural, crescimento turístico, e assim a gente conseguir explorar esse nicho que está em crescimento no Brasil inteiro, que está sendo potencializado. E a gente tem que aproveitar esse gancho, essa oportunidade de fazer dessa cidade uma coisa muito maior do que está hoje, né? Fazer Queluz brilhar e se sobressair. Do mesmo jeito que a gente observa tantos lugares à nossa volta que estão crescendo com esse gancho, vamos fazer isso, vamos pôr a mão na massa e trabalhar. Sim. Então, Luciana, nessa lei, a gente não cadastra a pessoa, a gente cadastra o produto, porque cadastrando o produto, automaticamente você está condicionando que a pessoa produza para ela ter os benefícios. Então, essa lei ela confere o selo de produto artesanal certificado de Queluz para o produto, que assim a gente concede os benefícios para a pessoa que está produzindo, mas fica vinculada à produção do artesanato. Viu, João? Okay, muito obrigada. Complementando o que ela falou, no projeto que eu coloquei a Casa do Artesão, é justamente para isso. O rapaz é retireiro, vamos dizer, o rapaz é retireiro, ele sabe fazer o artesanato, mas ele não tem como vir na feirinha. O que ele faz? Ele pega os 10 produtos dele, vai à casa do artesão, entrega a quem é responsável ali, faz a notificação ali, 1, 2, 3, o valor de cada um, e ele retorna, e depois de certo dia ele volta. Está vendido 4 peças, quanto foi? R$40, está aqui, ou se cobrar 10% ou 5% para uma limpeza, ou uma energia, seria isso. Mas a casa do artesão tem que ter, não tem como. E outra, você falou, Queluz está no eixo facilitado para a gente. Está entre Rio, São Paulo e Minas. Nós temos tudo, só falta o quê? Dar um empurrão, um pontapé bem dado mesmo. Ô, Dominique, tem se discutido muito aqui da Casa do Artesão. Eu acho interessante a presença da Luciana, porque ela é do Contur, né, Luciana? Da Contur. Porque as verbas do Contur são os membros do Contur que destinam a utilização dela. Então, pode ser um objeto de deliberação no Contur a aquisição de uma casa para que seja utilizada pelos artesãos do município. E conforme ela falou um negócio aqui que é muito importante. Quem chega na cidade de Queluz tem que perguntar no bar, tem que perguntar numa esquina, não tem um lugar adequado para a pessoa se informar aonde que é a Marambaia, aonde que é o bairro União, onde que é isso, onde é aquilo. Então, primordial para o começo tem que ser isso. Gente bem instruída para poder informar. Aonde é a rua tal? É tal lugar. Aonde é tal lugar? Porque aqui não tem. E eu acho que primordial que ela falou é isso aí. Você fazer com que tenha uma pessoa, um local onde você pode se informar, para você sair e ir até o local. Outra coisa que ela... Inclusive, a gente já está falando de turismo, ponto turístico também, você já entrar em contato com a usina paulista, para fazer uma visitação na usina, que é uma coisa muito importante, que muita gente não faz, cara. Inclusive nós aqui também, né, precisamos fazer uma visita nessa usina aí, né? Sim, é lógico. E é uma visita tão boa, um lugar tão gostoso para as pessoas verem como é que funciona o funcionamento de uma usina. Um horário agendado para o turista desfruir dessa mais opção que está tendo aí. Exatamente. Só para complementar o que ela falou, você já inclui, tem coisa em Queluz que a boa maioria não sabe. Lá no meu bairro, lá o bairro União, lá tem uma pedra que a turma escala lá, que aquela pedra, que quem escala os outros lugares aí, aquela que é a pedra iniciante. O aprendizado é naquela pedra, que eu já fiquei sabendo. Então, quem quer começar a galgar, isso aí, alpinismo, tem que começar com aquela pedra. E muita gente não sabe, porque o índice de dificuldade dela é grande. Então, a maioria do pessoal daqui de Queluz não sabe disso. Então, onde as informações do turismo poderá incluir isso aí também. E outra coisa, João, sem o apoio do executivo não tem como. Se o executivo não ficar aqui atrás apoiando, não adianta.
Se ele fomentou isso aqui, votamos a favor, e de repente abaixou a guarda, não adianta. Não, com Não adianta certeza. ela, eu, Sem ela, dúvida. o outro aqui ficar, porque nós vamos bater em pedra e não vamos encontrar Ô, solução. Dominique, mas por isso O executivo. que é importante a criação desses vamos conselhos, criar, porque os mas conselhos o que vão tocar, executivo independente tem do que dar um executivo. respaldo. É, os Porque conselhos se não que vai tiver o falar, executivo de respaldo, nós não vamos sair do lugar. Vereador Dominique, dá licença, Não. por favor. Eu concordo com o senhor, é só para eu não perder o gancho, que eu já estou até perdendo. Quando nós começamos essa nossa administração aqui, que nós começamos a ir para São Paulo juntos, nós falamos várias vezes, no início isso de 2017, que tinha que ter a Casa de Informação Turística aqui. Naquela época, janeiro, fevereiro, que nós começamos a buscar a emenda parlamentar, que eu fui com o senhor umas 2 ou 3 vezes, nós comentávamos sobre isso. Quer dizer, nós estamos chegando ao final do mandato e não tem. Eu sei que tem questões financeiras que atualmente são difíceis, mas são coisas assim que não dá para deixar de olhar, porque se deixar de fazer uma coisa, as outras não vão sair. Com relação à Casa do Artesão, eu vejo agora, com a Luciana falando, por exemplo, como agora vai ter o fundo, eu sei que tem academia ali, mas é só para exemplificar. Essa academia onde é o prédio, que é a antiga academia do Sandoval, fazer vários boxes ali num local como aquele, para os artesãos apresentarem o seu trabalho no período da noite, fazer um banner bonito para colocar ali, eu vejo ali, que ali seria um local excelente, no centro da cidade, vai chamar a população para andar e circular aqui no centro da cidade, e é um prédio que tem a estrutura para se fazer esse tipo de casa. Ô, Cássia, só complementando o que você está falando, esse projeto de lei aqui, ele prevê a utilização de espaços públicos de forma gratuita pelos artesãos. Então, até mesmo esses quiosquezinhos ali aqui do espaço de evento podem ser utilizados no final de semana, quando não tiver festa. Não, Ótimo, ali é bom. Já não cortando a Cássia aqui, aí sim, tudo bem, beleza, mas tem que ter a Casa do Artesão. Tem que ter. sim. O espaço fixo, porque senão vai. Tem que ter a Casa do Artesão. Um lugar onde o pessoa chegou para se hospedar lá no Crecinho, lá no hotel do senhor Lula, ou outro qualquer, perguntar, eu estou querendo levar uma lembrança que a Luiz, onde eu em tal lugar, De tal hora está aberto. aqui vai funcionar final de semana, aqui vai funcionar tal dia. Aí não vai ter jeito, não tem como. Porque aquilo que eu falei, o retireiro que sai lá do lugar dele, se ele vier cada vez para cá, ele vai gastar, porque ele não vem com água no tanque. Então, ele vindo e deixando o material dele na Casa do Artesão, depois de um mês ele retorna. Aí, beleza. Nada contra o que você falou, mas tem que ter a Casa do Artesão fixa, para onde a pessoa Mas vai como lá. eu disse para vocês, é importante vocês requererem isso junto aos conselhos, porque não é o executivo que destina como que vai usar a verba, é o conselho que tem que... Isso é aí que eu ia chegar também. Mas como estamos já falando, há interesse, que eu acho, disso, de ter uma casa simplesmente só para isso. O vereador Dominique também frisou que o executivo tem que estar atrás, tem que estar. Só que o executivo, quando a gente fala em executivo, a gente já fala assim, executivo, prefeito. Pá. Eu acho que o executivo tem que estar atrás, sim, só que daí tem que ser cobrado uma postura do executivo em colocar, ou se já tem, fazer a Secretaria de Cultura ter um secretário atuante, que agora eu não me recordo quem é, porque é ele que vai dar esse respaldo, é justamente nele que os artesãos chegavam a falar, com quem que nós vamos falar? Secretário de Cultura, secretário de Turismo, com ele. Na verdade, a Cultura não tem uma secretaria, ela tem uma diretoria, é o Thomas. Então, pelo menos, mas já fica determinado, é o Thomas, vamos passar para eles. E o Thomas tomar parte disso, conforme for desenrolando, que para eles terem uma referência de quem vai dar as ideias, quem que vai fazer os projetos acontecerem, porque eu acho que os artesãos, por mais que tenham o Contour, eles não têm assim uma pessoa para se identificar aqui responsável. consta no projeto de lei que o presidente vai ser o diretor de cultura desse. O Tom é o quê? Diretor ou secretário? É diretor. Porque tem que ter uma referência, que ela falou, tem que ter uma referência mesmo, não tem como. Para andar mesmo, o negócio tem que ter. Algum questionamento? Mais, gente, sobre esse projeto? Não? Bom, então, eu agradeço a presença de todos, a gente encerra por aqui, e qualquer dúvida nós estamos à disposição, na Prefeitura. Só a última coisa aqui, João.